Hans Massaquoi era uma dessas crianças de família liberiana, né? Liberiana que fala? Vocês sabem a Libéria, né? A Libéria foi um país que, quando os Estados Unidos aboliram a escravidão, os Estados Unidos, o povo branco dos Estados Unidos, né, a elite, falou: olha, vamos entregar de volta esses pretos para lá, porque já que eles não vão trabalhar aqui, não podemos sustentar essa galera, né? Fazia parte dos traços de embranquecimento da raça também, assim como outro traço de embranquecimento da raça, da civilização, da etnia, né, da civilização estadunidense, não da etnia, mas é a imigração de alemães, poloneses, italianos, muito parecido com o que aconteceu no Brasil também pós-escravidão, né? Um elemento econômico, claro, substituir a força de trabalho dos pretos, e o outro elemento, o elemento cultural de embranquecimento da raça, em tempos em que a eugenia, né, a chamada ciência ciência dos genes, né, a presença eugênica, né, a presença de genes, indicaria se a pessoa teria um bom futuro, se ela cairia para a marginalidade, se ela iria para qualquer coisa nesse sentido. Agora você aí, meu camarada, vai me falar, porque eu esqueci, como é o nome daquela outra ciência, pseudociência, né? Que os caras mediam o crânio, a formação do crânio das pessoas, para dizer também se as pessoas eram loucas, né? Se elas eram férteis, se elas eram bandidas ou não, né? Todas essas, né, a eugenia e essa outra aí que eu estou te falando, que eu esqueci o nome, todas elas foram, os pseudocientistas delas foram os caras que cunharam uma questão de uma raça superior em relação a raças inferiores, né? E esses caras, na verdade, foram os caras que influenciaram. Olha que louco, parte do pensamento hitlerista vem dos Estados Unidos. Sabiam disso? Outro pensamento hitlerista, outra parte do pensamento hitlerista vem da onde? Vem da Inglaterra. E uma outra parte vem da Alemanha mesmo, né? Da Áustria ali, Alemanha, principalmente na Bavária, né? A região bávara, onde o pessoal era muito bem conservador, assim, esquema Bolsonaro pra lá, assim, sabe, uma parada, meu filho nunca, eu sou limpinho, meus filhos são educados, não casariam com uma preta, se meu filho for viado, eu prefiro que ele morra. Esse tipo, se você usar drogas, o cara aqui, ó, com a garrafa na mão, aqui, tomando tudo, não, mas se você usar droga, você é um bosta, um marginal, você é um nóia, entendeu? É isso, né? E na verdade esse Hans, como é o nome dele? Hans, vou chamar de Hans, que é o primeiro nome dele. O Hans, ele era então filho de um embaixador, ele era na verdade neto de um diplomata liberiano, né, na Alemanha, e o pai dele morava lá, então, por serem diplomatas, de família de diplomatas, ele tinha um certo salvo-conduto, então ele podia frequentar, ele viu a emergência da Alemanha nazista, né, o Hitler subindo aos postos, ele não era só mais o chanceler, agora ele era o chanceler e o Reich não sei o que lá, e o Führer, aquela coisa, o Messias, né, o mito, era a mesma merda, né, do que está acontecendo aqui, inclusive, mas assim, lá o Hitler pelo menos era inteligente, né, que o Bolsonaro é burro, e lá o Hitler já era autoritário, mas esperto em autoridade. Também trabalhava muito bem com propaganda e não com mera fake news de WhatsApp, né? O cara tinha um Goebbels do lado, né? Enfim, mas tudo bem, essa porra de Hitler. Um dia eu faço um documentário sobre essa merda e pensar um negócio aqui com vocês. O Hans, ele era um cara que, uma criança, né, 7, 8 anos de idade. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu li dois artigos agora, né, 2 notícias inclusive, sobre crianças pretas na Alemanha, certo? E um artigo que eu li mostra as crianças pobres pretas. Essas foram inclusive crianças pretas e crianças mestiças, né? O próprio Hans e essas crianças mestiças são filhos de alemães com africanos ou de alemãs com africanos, né? E a mãe do caso do Hans, ela é uma alemã
e o pai é africano, né? O pai é o filho de um diplomata da Libéria. E ele sim, por ter essa questão da família, ele conseguiu se manter até um certo nível, um certo tempo, dentro de um contexto, ele se manteve a salvo. Depois ele sofreu algumas coisas, eu vou contar aqui. Essas outras crianças já não tiveram a mesma sorte, porque elas eram filhas quase todas de alemães, soldados alemães em missões na África e também em missões na Ásia. Então crianças alemãs e japonesas, assim, orientais, né, com traços orientais, tal. E aí isso não era possível. Por quê? O Hitler tinha uma questão que é o seguinte: a gente fala, pô, o Hitler é o maior racista de todos os tempos, tal. Sim, ele era, não vou botar isso em dúvida, não. Mas o problema de Hitler não era a questão da raça pura. Olha só. A raça ariana, que Hitler tanto falava, é uma corrupção, é uma corruptela da verdadeira raça ariana, que é um conceito teosófico. Não é filosófico, mas é teosófico, né? Teosofia. Né? Helena Blavatsky fez até um documentário sobre a teosofia. E é um conceito, na verdade, indo-europeu, né? E hindu. Né? E anterior, assim, teria sido uma raça que viveu assim naquela época lá de Atlântida. Depois eu contextualizo, não dá para falar isso aqui agora, porque demora muito. Mas o Hitler pegou tudo aquilo, e todo mundo era raça ariana naquela época, mas o Hitler faz um recorte, fala que só eles, os brancos, são a raça ariana, e aí ele traz, tá? Como os alemães, os teutônicos, né, os teutões, os alemães, os austríacos e os escandinavos sendo como a grande raça ariana. Tá? E aí ele pega a suástica, que é um símbolo hindu e de outros milhares de anos em diversos povos pelo mundo. E aí a suástica hindu, inclusive, ela tem duas, tem a virada para cá e a virada para cá. Uma se refere à dança, é a dança de Shiva. É a dança de Shiva, eu não lembro, mas tem a ver com a roda de Sansara. A roda de Sansara, ela é o quê? Uma suástica virada para construção e uma virada para destruição. E aí na dança, ou seja, na roda do mundo, na roda de Sansara, a caos e construção. Quebra-se tudo para que se levante novos mundos. Quebra-se esse novo mundo para que se levante outros mundos. E isso seria os ciclos da vida, os ciclos das eras, certo? O refazimento da Terra pós-apocalipses, tá? Para os conceitos dos hindus e de algumas religiões mais antigas, anteriores lá a tudo que nós conhecemos hoje. Há um conceito de que a Terra ela é eterna e ela se refeza. Houve outras humanidades na Terra antes das nossas humanidades, né? Então houve os arianos, houve os hiperbóreos, houve os lemurianos, houve as mônadas, houve outras formas, houve os gigantes, né? Então, enfim, a coisa vai longe, certo? E aí é muito louco, são teorias muito loucas. Eu adoro, desde criança eu adoro essas teorias, eu leio tudo que eu posso. Agora, eu queria que vocês entendessem uma coisa. O Hitler pega, na roda de Sansara, ele não usa as duas suásticas, ele usa a da destruição. Provavelmente, se Hitler tivesse conseguido sucesso em seu intento, ele iria desfazer da roda da destruição, da suástica destrutiva, e iria usar a suástica construtiva. Agora ele iria ter dominado o mundo todo, destruído o mundo todo, e agora ele refaria o mundo, certo? Num sentido construtivo. Claro, a gente fala, construtivo e coisa boa, não. O mundo construtivo, de acordo com o que ele pensa. O que ele pensava? O Hitler, na verdade, ele não exterminaria todas as raças, só as impuras. Então, quais eram as impuras? Aí eu te digo para vocês: os judeus, os eslavos, que é o povo russo, né, povo ucraniano. Inclusive, é muito louco que você vê que tem muito ucraniano e russo nazista, né? Neonazista. Você fala, pô, os caras iam matar vocês, né? É um problema do mundo, de gente que não bate os pinos, que não bate lé com creu, o tic-teco não funciona, estão de greve. Gente burra, né? Tipo o Olavo de Carvalho, assim, gente que pode ser o quanto mais esclarecido, mas não consegue
acabar com a merda dentro de si, né? As pessoas dão o que elas têm para dar, não é verdade? E é isso, as pessoas que só agridem, né? E aí, então ele acabaria com os eslavos, né? Mas os principais seriam os judeus. E aí você fala, pô, mas e os pretos e os índios? Não, não senhor. Hitler nunca mexeu com os árabes, pretos e índios. Olha que louco. Ele cuidava muito bem desses caras. Aliás, ele dizia que esses caras, esses povos, tinham certos conhecimentos que os hitleristas, né, os nazistas, queriam pegar para si. Eles tinham que aprender tudo. Então Hitler mandou muitas missões pela América do Sul, para a América do Norte, para a Ásia, para o Tibete, para a África, para um monte de lugar, lá para o Império Otomano também. Não era mais Império Otomano, né? Mas ele mandou para lá também. Ele mandou para toda a região para aprender tudo. Mas ele tinha um problema com um grupo social, cultural e étnico, os judeus. Agora, ele tinha um problema muito grande com outro povo. Isso quase ninguém fala. O Hitler tinha um problema enorme. Até, assim, não é maior que o judeu, mas assim, chegava perto. Os mestiços, cara. Os mestiços. E aí que eu não consigo entender o que o Plínio Salgado, integralista, né? Anauê, lembra do Anauê? Anauê, tá, esse cara aí, que tinha um sigma, né? No lugar da suástica ele botou um sigma, e o sigma é um símbolo muito bonito, na verdade. É uma palavra, é uma letra grega, o sigma, e o sigma, até você pode ver que eu estou falando a verdade. Pega o Word, por exemplo. Não, pega o Excel. No Excel você vai fazer uma planilha lá de Excel. Qual que é o elemento de somatória de fatores, né? De dados dentro do Excel? É o sigma. É aquele E assim, né? Vocês sabem, é quase um E, um estilizadão, bonito pra caramba. E aí aqui, lá, os hitleristas usavam roupa marrom e roupa preta, e aqui no Brasil eram os camisas verdes, né? Na Itália os fascistas eram as camisas pretas, né? Camisas negras. E no Brasil eram as todo mundo aqui chamava os caras de galinha verde, né? Porque alguns deles até pegaram aquilo jocosamente, que a galera zoava, os comunistas, os outros, os liberais, os conservadores, todo mundo zoava esses caras. Eles eram meio que caricaturas, e o próprio o próprio Plínio Salgado, ele era também uma caricatura, andava de um jeito engraçado, mas era um homem de extrema cultura, ele foi um modernista, né? Tava lá na Semana de Arte Moderna de 22, era um puta do intelectual, entendia muito de história brasileira, tinha aprendido muito com o tal Gustavo Barroso, sabe? Mas assim, e ele falava que aqui, era engraçado, porque o integralismo, que é o fascismo brasileiro, ele se apoiava no sentido de falar assim, não, aqui não tem problema, a gente só precisa de ordem. Ordem, família, a tradição, a propriedade, o Estado forte pra caralho, mas não tem problema da gente ser misturado, desde que seja uma mistura organizada. O Hitler, se tivesse dominado o planeta, e ele tinha vontades de construir a nova Alemanha, sabe onde? No Nordeste brasileiro, ao chegar aqui e vendo que o integralismo tivesse tomado o poder, vamos supor que a história fosse outra, o integralismo venceu aqui, conseguiu matar Getúlio, venceu, beleza. O Hitler ia olhar aqui e falar assim, então, Plínio, Herr Salgado, você vai ter que mudar a tua teoria, porque realmente a teoria nossa é supremacista, né? E é uma etnia dominando as outras, né? Então os mestiços você pode matar. Quer manter os índios na floresta? Mantém. Quer manter os pretos lá? Mantém. Mas preto casa com preto, índio casa com índio, branco casa com branco. E olha lá que tipo de branco, hein? Porque se você tiver russos aqui, eslavos, se você tiver aqui ciganos, se você tiver judeus, esses caras vão ter que morrer, certo? Então é isso que acontece. E aí na Alemanha essas crianças são esterilizadas à força. Não Hans do início da história, mas as crianças, filhos de soldados rasos, gente de base, populares, né? O Hans não, o Hans ele percebe, porque ele está lá, ele está crescendo na Alemanha, ele é alemão, e ele vê um dia as crianças da escola dele, ele usando a suástica no suéter, legal pra caramba, e aí Hitler vai lá visitar a escola dele. As crianças ficam todas loucas por ele, todas com 8, 9 anos, e aí assim que o Führer parte dali, uma lembrança que eles teriam pro resto das vidas, que eles contariam pros netos, pros bisnetos, aquela porra toda, né, que honra conhecer o Führer.
todos os amigos do Hans vão lá e se filiam à juventude hitlerista, certo? E o Hans também, porque o fascismo, o nazismo, esses movimentos populares, por mais que sejam de direita, populares também, carismáticos, com uma certa força, apelo emocional à nação, aquela coisa toda, são movimentos que conseguem garantir grandes volumes de massa, né, de gente entrando para suas fileiras, né? Assim é uma sociedade já fascista. Por isso que eu falo que o Bolsonaro não é fascista, ele é proto-fascista. Ou eu poderia até dizer que ele vai evoluir do proto-fascismo para o pré-fascismo. Mas ainda não somos fascistas. Quem sabe, se a gente continuar nessa merda de situação, daqui uns 15 anos a gente seja fascista, né? E aí vamos para a guerra, porque eu não vou tolerar viver num regime dessa natureza. O Hans tenta se filiar à juventude, e ele é negado porque ele era preto, né? Mestiço, né? De cor forte, cor preta. Aí passa um tempo, ele mais velho, beleza. Aí ele começa a entender que as outras crianças iguais a ele, mesmo que sejam de classes sociais diferentes, os outros mestiços, vão ser esterilizados, ele já está com uma certa idade. Ele vê depois os professores judeus dele sumirem das escolas, né, da escola dele principalmente. E um dia ele vai no zoológico, e aí no zoológico é o que fode ele, porque ele vê outras crianças sendo castradas, inclusive a castração depois dava uma ficha, um certificado para você poder trabalhar na Alemanha, né? E prometer, inclusive, um documento, você escrevia lá, o documento escrito, você assinava, dizendo que você não iria copular, nem, né, já esterilizado, você não tinha nem perigo de engravidar alguém, né, ou de ter filho de alguém, mas você não iria também se misturar sexualmente, né, você não iria transar com um homem branco ou com uma mulher branca quando você já tivesse idade para isso. Tá? E o Hans vai vendo tudo isso já na adolescência dele, e um dia ele vai lá para o zoológico, e no zoológico olham para ele, né, o escárnio público, aquela coisa, e eles olham para ele e falam, olha lá, ele na parte dos macacos, tá? Nos gorilas. Olham para ele, olha lá, eles tiveram um filho, e apontam para ele, todas as crianças, jovens, adolescentes começam a rir dele. E ali ele fala, olha, acabou para mim. Aí tudo bem, depois que a guerra ocorre, eles vão ter que fugir, aí a vida do Hans, já adulto, é uma situação em que ele vai para a Libéria, passa um tempo lá, depois ele vai para os Estados Unidos, começa a tocar, ele vira um músico de jazz, depois ele vai estudar em Illinois, Chicago, Illinois, ele vai estudar jornalismo e ele vira um grande jornalista. E ele morre, acho que em 2013, em Nova Orleans. Por que eu fiz esse vídeo? Já são 11h50, eu estou cansado, mas eu quis falar disso com vocês porque isso é uma parada que assim, a gente lê e eu fiquei chateado, né? Eu fiquei chateado porque a gente está repetindo o século passado, né? Talvez um dia a gente veja uma criança pretinha aqui no zoológico aqui do Butantã, aqui, né, e as crianças vão começar a tirar sarro umas com as outras, né? Assim como o torcedor de futebol pega lá jogadores como Balotelli ou outros e macaco, e faz barulho de macaco na plateia, né? Na arquibancada. Assim como eu vejo na torcida palmeirense, né, Mancha Verde, recebendo elementos fascistas ucranianos, né, e neonazistas ucranianos, os caras com a camisa do Palmeiras fazendo isso aqui, com suástica, e o presidente também é italiano, né, de família italiana, e torce pro Palmeiras, aquela porra toda. Eu não estou dizendo que todo palmeirense seja fascista, pelo amor de Deus, hein, mas você vai vendo que as coisas, aí você vê que uns babacas, como aquele babaca que jogou no Palmeiras também, né, o Rafael Melo, né, Thiago Melo, Rafael Melo, sei lá que porra, eu sei que é Melo, esse bosta, esse bagulho, e ele também é bolsonarista, e você vê, e o cara é pardo, né, e não faz conexões, né, não dá pra entender, né. Eu, por exemplo, seria um cara eliminado pelos nazistas, né, eu neto de preta, né, neto de espanhol, né, com uma família de ascendência portuguesa, por um lado também, indígena, no mesmo entroncamento dos pretos, tem os indígenas no meio lá. Eu sou bisneto, né, de índio, né, do que seria um índio, né, um bugre, sei lá como fala, um índio que já não é mais da tribo, ele já veio para cá, já assimilou a cultura,
É a mistura, né? Uma loucura. Minha avó era uma mulher de pele escura pra caramba, quase preta, com o olho puxado, cabelo liso. Vai entender, Dona Maria. Ah, que falta que a véia faz. É isso aí. Então tá bom. Então legal. Eu não vou falar abacate nazista porque ele pega mal, né? Eu vou botar aqui um abacate integralista. Não pega tão mal, tá? Mas deixa de ser trouxa integralista. Trouxa acreditar uma porra dessa. Quer acreditar no fascismo? Até acredita, mas não no fascismo racial, né? Étnico não faz sentido, né? Mas também não acredita nessa porra de falar que é nacionalismo. Tá? Também não acredita em porra nenhuma, não. Liberalismo e nem esquerdismo tosco, não. Nacionalismo legal. Se quiser exacerbar, socialismo, tá? Socialismo moreno, legal? De Brizola e Darcy, legal? Fechou? Então tá bom. Então tchau. Porque é tudo miscigenado, tudo junto e misturado, né? Vira-latas descomplexado. Então tá, um abacate. Então tá, esquece o integralismo, é abacate. Então abacate vira-latas. Legal? Legal. Então tchau.